Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, antivéspera do Natal. Bom, as comissões técnicas aí definidas, né? Tanto por Grêmio, por Inter. O Internacional, na sexta-feira passada, apresentou o Paulo Pezzolano. Ontem, o Grêmio apresentou o Luiz Castro. Mas será que teremos aí a dupla Grenal? Algum presente, Papai Noel? Bom, ou Papai Noel vermelho ou Papai Noel azul? Bom, tudo pode acontecer. Mas a realidade é que logo após a virada do ano já estarão de volta, né? No dia 1º, o Inter dia 1º, o Grêmio dia 2, ou seja, Paulo Pezzolano voltando à apresentação do Internacional dia 1º, o Grêmio com o Luiz Castro dia 2, até porque o Campeonato Gaúcho inicia logo em seguidinho aí, dia 10, né? E o Campeonato Brasileiro no dia 28. Mas muitas movimentações, evidentemente, até porque os dois querem trazer reforços, vão dispensar jogadores, e muito vai acontecer nesse período até o início, né, do Campeonato Gaúcho, essa virada que teremos, virada de ano. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas estamos também no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Aí tem o meu canal, Dois Toques, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia e da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, são genuinamente gaúchos, nos orgulha todos nós, né? Completados aí 112 anos de estudo. Então, é o caminho certo e a segurança para você e para a sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, trazendo reforços aí, né, também para a disputa do Campeonato Gaúcho. Nossos Dois Toques de hoje, esse Dois Toques da antivéspera do Natal, comigo, o homem Kia Sun Motor, Jefferson Fusternal. Toma, tá de azul, mas tu é vermelho, que história é essa? E hoje eu vim fazer uma homenagem aqui de azulzinho, sem problema. Mas eu gosto muito do azul, eu uso muito o azul. Eu uso mais o azul do que o vermelho. O vermelho é domingo e quarta ou quinta de noite na hora do jogo. Na hora do jogo. O vermelho é na hora do jogo. Deve ter vibrado muito também com aquela jogo dramático do Internacional, hein? Sabe que eu passei mal até? Não, muitos colorados. Não foi só tu. Não, eu vi a história de muitos colorados que... E outra, nesse jogo eu não fui no estádio, não entra ninguém na minha casa. Mas teve gente que se fechou no quarto, gente que ia aos jogos, se fechou no quarto, foi para uma sauna, não quis saber, nem saber o resultado. Foi aquilo. Mas vamos ver, olha... Não escapamos. 2025 a gente escapou, agora tem que ver o próximo passo. Perspectivas novas aí, né? Com as duas. O Grêmio com nova diretoria, tá? E o Internacional com o mesmo, mas uma reformulação toda em relação, buscando exatamente aqueles profissionais, que foi o caso antes do Alessandro, agora do Abel, que eram carvalhistas, né? Eram homens que estavam ligados aí, caso o Roberto Melo vencesse a eleição, quando foi reeleito presidente Alessandro Barcelos. A jornalista Rafael Copete, que ontem acompanhou a coletiva do Luiz Castro, deixou os gremistas todos encantados, né? Olha, ele mostrou, foi muito bem recebido, a coletiva mostrou conhecimento do Grêmio, né? E o Copete esteve lá. O Grêmio está se movimentando também em termos de contratações, reforços, o Inter também. Acho que vai... Será que pode ter um presente de Papai Noel aí? 2 até, inclusive, boa noite. Obrigado pelo convite. Não só não só o encantamento da torcida com o novo treinador do Grêmio, como também teremos a novidade do trabalho de que começará pelo mental e depois passará pelo resto. E TT pode estar voltando. Esse mental aí que te referes foi o que o Internacional trabalhou. O professor Hélio Carraveta teve na semana passada aqui, né, repetindo o que já disse. Aí, vai quebrar, rachado? Não. Era aqui, questão mental. Foi que eles trabalharam nesse jogo que o Internacional se manteve na Série A.
Está encantado aí também? Tô Hércules encantado. Alessio, né? Conselheiro gremista, está encantado aí com o Luiz Castro aí? Nós tivemos ontem lá na coletiva, teve a presença do Antônio Dutra, do presidente, do nosso eterno treinador, o Luiz Felipe? Filipão, e a gente vê que a afinidade que ele tem com o treinador é bastante grande, e nós ficamos muito... o grupo que estava junto comigo lá de conselheiro, nós ficamos muito bem impressionados do que ele falou do Grêmio, das observações, do tipo de trabalho, de conscientização e muito trabalho. Nos deixou, assim, numa esperança muito grande. Depois que a gente vai ver o resultado. É, claro, é evidente que ele mostrou que estudou bem o Grêmio. A coletiva dele ele mostrou, falou na história do Grêmio, falou do Everaldo, né? Ele mostrou que estudou bastante. Até porque também ele tem, né, o empresário profissional, e teve aqui na semana passada, né? Foi o Baidec, foi o responsável pela vinda dele, o empresário que trouxe ele também. E evidentemente que o Baidec também passou muitas orientações, passagens para ele. Mas foi, olha, uma apresentação bem diferente do que acontece, né? Foi recebido pela torcida de madrugada, e depois essa coletiva que ele mostrou, né? É realmente um estudo muito grande para o Grêmio. Agora tudo passa pela sequência e pelo campo. Pela minha observação, assim, deveria ter uns 100 conselheiros. Como? Uns 100 conselheiros. Ah, não, a presença é muito... presença maciça. Olha, lá, muito. Olha... Você viu, nós mostramos ontem no programa, né, a coletiva dela, a coletiva dele, muito prestigiado, sim. Né? Vamos ver, mas as coisas... O Paulo Pesolano não foi muito diferente também, né, Jefferson? O Pesolano foi na sexta-feira, né? Também mostrou uma expectativa boa, ou seja, tinha propostas da Europa, né? E preferiu, inclusive, o Internacional, pela grandeza do Internacional, pelo que significa o Internacional. Então, ele, mesmo com propostas da Europa, ele acabou aceitando essa proposta do Internacional e tem uma característica de jogo. Deixou bem claro como ele quer que jogue, um time com... Não pode ser... Lembrou até o Cudê, mas um time com intensidade, um time que depende muito da preparação física, mas também deixou um bom sinal aí, um alento para os colorados. Tu sabe, com esse calendário novo desse ano de Copa do Mundo, eu me perdi um pouco. Quando é que termina o Gauchão mesmo? O Gauchão começa no dia 10 de janeiro, quando é que termina? São 11 datas. Tá. Todos os campeonatos regionais são 11 datas. Eles têm que terminar em abril. São 11 datas. Tá, 11 datas que terminam em abril. Porque teremos o Mundial de Seleções, então, todos os regionais. Esse ano o calendário está todo bagunçado em função disso. A gente grava o que aconteceu nos últimos anos, que era Gauchão primeiro, com o início da pré-Libertadores, depois vem Copa do Brasil e tal, só que esse ano misturou tudo. Aí no meio nós vamos ter Brasileiro e Gauchão. Sim, são as quartas-feiras são abril, regionais e crava domingo... aí, um dos dois treinadores em abril não está mais aqui. Qual dos dois, não sei. Pode cravar. Mas eu acho que vai ser muito relativo isso, porque então nós teremos jogos, meio de semana Campeonato Brasileiro e final de semana Campeonato Gaúcho, são 11 rodadas. Não sei, o Campeonato Gaúcho esse ano não vai ter a dimensão que teve... Aliás, estamos falando de 2026, né? Em 2026 não vai ter a dimensão que teve esse ano em 2025. Foi chamado, denominado de Mundial FIFA e tal, que o Grêmio queria o campeonato, o Internacional querendo impedir o que acabou acontecendo, mas eu acho que não vai ter, não deve ter, porque o foco vai ser o Campeonato Brasileiro. Porque se tu começa mal... Independente disso, Cadu, independente disso, o que acontece? Os treinadores têm que chegar para implementar uma filosofia. Sim. Não é em pouco tempo. Tu já sai jogando. Tá? Tu tem que avaliar o grupo. Considero que tanto o grupo do Internacional quanto o grupo do Grêmio, eles são obrigados a ter reformulações daquilo que não deu certo. E eu acho que o Grêmio, por ter escapado da Série B 3 rodadas antes do final, também não tem muito para comemorar esse ano. Foi o ano
de sobrevivência que simplesmente passou, tá? Não é porque deixou o Inter lá para decidir na última rodada que o gremista tem que comemorar, tá? Conforme dizem os paulistas, o melhor paulista desse ano foi o Corinthians, ganhou o campeonato paulista e ganhou a Copa do Brasil. E quando tu vê o Palmeiras teve primeiro, segundo em todas as competições, não ganhou nenhuma, tá? Então, se a gente analisar desta forma, os dois gaúchos sobreviveram ao Campeonato Brasileiro, o Inter foi campeão gaúcho, então dá para dizer que o Inter foi melhor do que o Grêmio. Mas nenhum dos dois times, das duas torcidas tem o que comemorar nesse ano de 2025. Não, nada. Na verdade, a única comemoração nossa é quando o adversário perde, foi isso que aconteceu esse ano, infelizmente, e para isso tu precisa reformular um vestiário, reformular até atletas, tu tem que botar uma filosofia nova, de novo, aquela fórmula do treinador estrangeiro, que pegou moda aqui no Brasil agora, parece que a gente não está dando espaço para treinadores novos brasileiros aqui, que também conhecem a aldeia, até o cara conhecer a aldeia. Isso tudo indica que, num dos dois pontos, quem não for bem gauchão e brasileiro, óbvio que o foco vai ser muito mais brasileiro, o treinador até abril cai. Tá? E aí volta um da aldeia para fazer o encerramento do ano. Mas pode gravar, um dos dois cai até abril. É que não dá para levar isso. Agora, em 2020, o Campeonato Gaúcho vai ficar em segundo plano. Não tem dúvida nenhuma. Mas eu concordo contigo, eu só estou pegando a data de abril para te botar o time que não tiver bem. Eu te entendo perfeitamente, Jefferson. Até pelo fato do seguinte, o Campeonato Gaúcho de 2026 ele vai servir como um termômetro, né, para esse calendário apertado que nós teremos em 26, e também já está havendo discussões e debates para que esse calendário seja fixado para os anos seguintes, para que, durante o espaço, né, que vai ter agora de Copa do Mundo, os clubes possam fazer excursões no meio da temporada. Vai voltar as excursões? Vai voltar as excursões. Nós somos mais antigos. Está sendo debatido isso. Então, você encurta as férias dos jogadores do início da temporada, Brasileirão e Gauchão ficam ali de modo paralelo um com o outro, e lá no meio da temporada, quando se inicia a temporada europeia, os clubes possam ir fazendo excursões lá. Enfim, dito isso, tá? Por que termômetro? O Internacional trouxe um novo treinador experiente, com times que atuou no Cruzeiro, né, reformulou o Cruzeiro, né, ajudou o Cruzeiro a subir depois de 3 anos de segunda divisão. É um treinador experiente para trabalhar com elencos curtos, tá? E é um caso específico do Internacional. Tá? O Internacional dispensou jogadores, não reforçou, passou por todo esse perrengue que passou. Só que não há dinheiro para trazer novos reforços, vai ter que trazer gente da base. A base sofreu. O Internacional está vendendo jogadores da base. Pois é. E uma base. Pois é, mas uma base que subiu. Uma base que subiu. A base que o Internacional vai trazer para o elenco principal é exatamente a base que caiu. E aí entra um detalhe importante. O professor Hélio Carraveta, que ao longo do seu afastamento do Inter se tornou um especialista no estudo mental, comportamental e resiliente dos atletas, assim como eu também, que há 16 anos estuda esse fator. Como o Mano Menezes também. Mano Menezes, né, também estuda isso, e é de suma importância, vai passar pelo Hélio Carraveta a reformulação do grupo do Inter. Juntamente com a possível chegada do Fabinho Soldado, que está de portas abertas para sair do Corinthians, já disse que já falou positivamente desse novo formato de diretoria do futebol do Inter. Então vai ser um termômetro. E aí eu fecho contigo, Jefferson. Mas olha aqui, o treinador que não venceu o Gauchão vai estar ameaçado. Não digo cair, mas ameaçado. Se não estiver bem no Brasileiro e não ganhar o Gauchão, o que eu falei? São duas competições juntas. E olhem outro detalhe. Aí é outra história. 10, 17, 21, provavelmente nenhum dos dois times vai jogar com o time titular. O campeonato é pré-temporada. O Campeonato Brasileiro vai servir, eles já devem entender, vai servir até de avaliação laboratória. A preocupação é ser o Campeonato Brasileiro. Porque se tu fores mal nas últimas rodadas, tu vai pagar lá no final.
tu vai pagar lá no final se tu for mal nas últimas rodadas. Então, eles vão trabalhar exatamente nisso aí. E pela tabela Agora, dos dois não é um início fácil. Não, a gente tem aí... Nenhum dos dois a gente tem aí... Aí tu não vai bem num gauchão. Olha só. Vamos lá. Tu perde uma semifinal, tu cai fora da final do gauchão e tu tá lá na rabeira da tabela do Brasileirão, deu pro treinador. Exato. Todo esse apoio da torcida que teve agora, tanto sexta-feira quanto ontem, ele acaba. O torcedor é passional. Em 2 minutos acaba. O Internacional larga um pouquinho na frente por causa dessa especialidade do Paulo. Pois é. Vai entender. Como quem, Copete? O Internacional está largando 2 dias vai na frente. entender. Aí ontem estava aqui o Luiz Otávio, secretário de comunicação, gremista, outros gremistas, todos os gremistas passando aqui. Não, que o Grêmio larga um pouco na frente, que o Grêmio já tem uma estrutura, já tem uma base, né? Fez uma boa janela. Então, eu não sei, o Internacional... Não. Eu vou te explicar. Por que eu disse que é um pouquinho assim, ó, na frente? Por quê? Porque o Paulo é especialista nesse tipo de trabalho, onde ele tem que fazer a reconstrução. O Luiz Castro não vai fazer reconstrução. Ele já vai pegar uma base pronta e ele vai ter que entrosar. E é outro também que diz, sim, que é importante o trabalho mental. Comece pelo trabalho mental, porque o mental aciona o restante. Coisa que eu já venho dizendo aqui há muitos anos. Então, por que esse pouquinho na frente? Mas aí entra um ponto de equilíbrio. A tabela do brasileiro, que para ambos vai ser de tapa na cara, grandes clássicos. Tu concorda com isso? Que pode prejudicar o Inter larga melhor, quem não largar bem. Eu não concordo. Eu não concordo também. Tu é o único que está dizendo isso, todo mundo está Para mim, o Inter só está largando na frente porque está começando a preparação dia 1º, o Grêmio dia 2, e o treinador vai apresentar na sexta, o outro na segunda. Foi só isso que o Inter largou na frente para mim. O professor Hélio Carraveta vai fazer um trabalho muito especial em cima desses jogadores da base do Inter que foi rebaixado. Mas que base, Copete? O Internacional está vendendo a base que se tornou titular, Cadu. Mas o Internacional abriu conversa aí com o volante, que olha, que tem as mesmas características do Fernando, né? O Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, está 2 temporadas aí no São Paulo, com 38 anos. O Inter está conversando com a possibilidade de ele vir para o Nacional. Que base? Que base? Não, mas a base... Só um pouquinho. Quando não puder... Esse discurso de base eu quero ver. Esse discurso de base... Mas nós vamos buscar a base. Nós temos que buscar a base do interior de Santa Catarina. Porque a base do Internacional que está aí, ela foi mal. Ela não é uma base que tu vai botar para jogar direto. O Hércules quer falar, nós não deixamos. Eu divirjo um pouco de alguma coisa que foi falada aqui. Por exemplo, de um treinador cair em abril. Eu acho que a responsabilidade agora do Inter e do Grêmio nas contratações foram muito pesadas. Sem dúvida. Foram pesadas. Sem dúvida. E então, seria uma irresponsabilidade muito grande agora em abril já escantear. Eu divirjo, mas não sou o dono da verdade. Quanto à base, o Grêmio agora, já 5 jogadores que vão começar a treinar com os titulares não vão para a Copa de São Paulo. Já vão ficar aqui. Sim. Mais uma coisa muito importante, que eu vejo, porque eu converso muita gente, e graças a bom Deus tenho uma facilidade de falar, certo? E de ouvir também. Acho que o Grêmio está mais harmonizado sem dúvida. Na diretoria e na torcida. Eu ouço, por exemplo, ontem fui tomar uma geladinha. No barzinho fui tomar uma geladinha. Depois da coletiva? Depois da coletiva. E aí, 2 colorados que eu admiro, um rapaz querido, nós ficamos conversando assim de como é bom a gente ser adversário sempre, inimigo jamais. E aí nós ficamos conversando e eles disseram, olha... Porque lá no Internacional, o que eu sinto é que agora ficou mais ainda latente esse acirramento entre as torcidas. Eu acho que é muito mais delicado. No Grêmio parece, dá transparecer uma harmonia maior, as eleições passaram agora, a diferença foi estrondosa, então
está mais ou menos harmonizado. Eu concordo, o Grêmio está mais harmonizado. Isso não tem a menor dúvida. Essa questão é um dos aspectos, então, até levantados mesmo pela própria comissão do Internacional, né? Essa questão do mental foi levantado, né? Porque o Inter sofreu muita pressão. Muita pressão aí, e o time sentiu, né? Foi o que o Carraveta disse quando ele teve na semana passada aqui. Que não era o grupo, não era rachado, era o grupo, era a questão mental que eles conseguiram. Então, essa vai ser um dos aspectos que o Abel... E como tu falaste, o Paulo Pesolano, ele teve essa pressão, ele tem essa característica quando tirou o Cruzeiro. Né, da Série B. Foi com muita pressão, um grupo muito reduzido, né, pouco qualificado, e ele... Não, e o Paulo tem razão nesse sentido, por causa que ele já passou por isso. Então, facilita um pouco mais o início de trabalho dele no Internacional, porque ele vai trabalhar junto com o professor Hélio Carraveta, que é um especialista nesse assunto. Tá? O professor Hélio Carraveta, que sempre foi um especialista e um pioneiro em várias outras metodologias dentro da preparação física, né, do futebol, e ele deu uma entrevista na Gaúcha no final de semana, onde ele disse que 100% dos problemas do Internacional eram mentais. Ele disse aqui, Copete, ele disse aqui na segunda-feira, não ontem, na segunda-feira passada ele esteve aqui e disse exatamente que foi isso. Então, que era a questão. Então, a questão mental, e o Luiz Castro, da coletiva de ontem, disse também, tudo começa pelo mental. O jogador que estiver desequilibrado mentalmente, com o foco fora do campo, por causa da pressão, porque, se não, vejamos, ele sai de casa, ele já enfrenta a pressão de ir para o campo de treino, lá ele enfrenta a pressão dos seus companheiros, da imprensa, da direção, do seu empresário. Mas compete. Tudo isso é um conjunto. Eu quero ter pressão ganhando 700, 800, 1 milhão. Eu quero ter pressão. Eu quero ter pressão com os salários que ele ganha. Não é mais influência. Compete, o campo tem que falar. E se tu souber alguém que não tem problema, tu me avisa que eu pego no lugar dele. Ok. E os jogadores ali ganhando muito bem. E nós matando o leão por dia. Tá, mas vamos lá. Como é que o Inter faz esta reformulação? E eu concordo contigo que o nome do Pesolano é um bom nome para fazer essa reformulação. Mas como é que tu faz essa reformulação se tu não tem dinheiro? Tu é obrigado a dispensar alguns jogadores, tu é obrigado a continuar pagando parte dos salários dele, porque não vai ter um outro clube que pague o que o Internacional está pagando. Tu tem uma base que caiu para a segunda divisão, tá? Uma base que não foi bem, tá? Tu tem que buscar jogador aonde? Tu tem que buscar jogador da Série B, jogador médio. Tá? Pagando 8, 10 milhões de juros por mês, com uma folha de 21 milhões, que nem nós. Nós também. Aí tu vai ter que buscar jogador novo do São Paulo, do Vasco, do Palmeiras, que eles não querem testar esse ano. Tu vai ter que fazer um empréstimo desses jogadores para pagar o salário. Tá? É esta forma que tu tem de formar. Que foi, exatamente, que foi mais ou menos o que o Cruzeiro fez para sair da segunda divisão. Aí tu pega dois caras mais tarimbados para arrumar. Ok, essa é a parte legal. Só que tu não resolveu o resto. Por mais que esteja Abel, Carraveta, tu tem hoje... O Internacional ele trouxe uma polarização de fora, direita e esquerda, para dentro do clube. E isso não podia ser coisa pior para fazer. Porque eu contesto isso que a gente está brigando o tempo inteiro, que tudo que a direita faz está errado para a esquerda, tudo aquilo que a esquerda faz está errado para a direita. Só que essa polarização política ela entrou dentro do vestiário do Internacional também. Então não é só o mental de não acreditar. Nós temos toda essa parte de desadministração ocorrendo nesse... Para isso... O desalinhamento. Tá, para isso veio o Abel. Para isso veio o Abel, exatamente. E ele foi bem categórico quando ele confirmado, foi uns dias antes, né? Um dia antes do Paulo Pesolano, foi na quarta ou na quinta passada que ele deu, exatamente que ele vai ser esse cara, né? Não vou escalar,
Eu vou ser o algodão que sabe. Você quem vai fazer essa aproximação com os problemas entre quem? Comissão técnica e jogadores. É isso a função dele, vai exatamente. Porque hoje tem que acontecer isso. Não tem mais essa o treinador resolver todos os problemas. Como o Grêmio tem o Filipão ali, vai ter o Paulo Pelaipe, né? São homens exatamente que vão fazer, porque existe esse conflito. Não pode ficar só na mão. Antigamente era o treinador e deu. Hoje não. Não tem como. E a gente tem exemplos aí. Tem dito, por exemplo, o Mano, quando teve o Paulo Autuori com ele, foi vice-campeão brasileiro. O Paulo Autuori saiu, o Inter caiu. Né? O Roger, quando chegou o D'Alessandro, disse, não, agora eu me preocupo mais com as questões do campo. Quer dizer, o D'Alessandro vai tratar com as questões com os jogadores. Aí deu problema, enfim, tal, né? Porque houve uma pressão muito grande dele. O D'Alessandro não estava preparado ainda. Não estava, ele estava incorporado ainda como jogador. Como então jogador, e a torcida vendo ele muito como jogador e ídolo. Então teve muita briga, então por isso até que ele não ficou, ele disse que independente de qualquer situação, ele não ficaria. O Abel já é uma outra situação. Né? O Abel já é um diretor técnico, teve no Vasco, é um treinador de muito tempo, muitos anos, então ele vai fazer, como é o caso do Filipão, que vai fazer exatamente né? Esse meio campo entre comissão técnica e jogador. Mas tu falou em que jogador, mas o Internacional não está buscando, tentando esse jogador aí já com 38 anos. Então, esse é um dos problemas também. Né? Tu vai buscar jogadores já rodados que não têm condições de jogar. Como diria Muricy Ramalho. Tem a mesma intensidade. Eu concordo contigo, concordo. Muricy não era quarta, era quarta e domingo. Com Hércules. Um dos grandes problemas do Internacional foi esse. Quando os jogadores estavam jogando partidas pelo Brasileiro e na semana seguinte teria uma decisão pela Copa do Brasil ou até pela própria Libertadores, eles não davam tudo de si no jogo do Brasileiro. A Inter conseguia resultados ruins e foi se atrasando na tabela. Aí daqui a pouco ganhava, porque estava tudo equilibrado, dava um salto quântico. Aí ganhava uma, perdia duas, voltava para trás e ficava patinando na tabela de classificação. Por quê? Porque os jogadores mentalmente escolhiam as partidas que dão o resultado mais rápido. Qual é o que dá o resultado mais rápido? Esportivo? São os mata-matas, são as Copas. Mas é evidente, né? E vamos lá. E que há um grande espaçamento entre elas, o presidente de calendário. O presidente Odorico já deu essa entrevista, lá antes de assumir. Ou seja, vamos reduzir o grupo. O Grêmio está inchado hoje em termos de jogadores. Vamos trabalhar na faixa de 28, 29, 30 jogadores. Né? Internacional também. Já disse o presidente, olha, vamos reduzir custos, jogadores, né? Mas aí a necessidade... O Luiz Gustavo, que o Inter está investindo, jogador de 38 anos, não se discute a capacidade dele. Tá? Um jogador de seleção brasileira, que estava no São Paulo. Mas o São Paulo está liberando por quê? Se está liberando... Porque o São Paulo tem um elenco recheado também. Aí tu vai ter condições de jogar essa sequência de jogos. Não tem. Então, aí por isso que incha. Por isso que tu tem que ter plantel. Incha. Né? Eu não vou ter. E esse já foi um dos problemas do Internacional esse ano. Um meio de campo com idade mais avançada que não tem mais a mesma não tem condições de jogar todas as partidas. Então, tu tem que ter um número maior. E tanto que tu tinha uma diferença, o Internacional do primeiro tempo para o segundo tempo, uma diferença muito grande porque perdia a intensidade. E aí entra aquele detalhe. Quando os jovens veem os líderes não dando resposta e resultado dentro de campo, os líderes acabam puxando os jovens para baixo. Mentalmente, todo mundo decai. Porque tu vê o teu exemplo ali, dentro de campo, também não correspondendo, o que acaba acontecendo? O jovem também não corresponde. A confiança vai lá no calcanhar. Bom, falar para cima, aí para cima total, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem lá na Central de Imóveis, com o Domênica, toda a sua equipe para lhe dar assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter,
esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de lajes e pisos, tudo você tem lá no SOS Telhado. Então, aí, com esses contatos, né, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse contato, o endereço e também o telefone, né, do SOS Telhado para qualquer tipo de problema que surgir, você fizer o contato. Nosso dois toques, olha, troca de pneus, aí é na Casa dos Pneus, são mais de 60 anos de qualidade. Olha só, a gente está em época aí de férias, colocar o carro na estrada, então os pneus, mesmo na cidade, tem que estar em perfeitas condições. Então, lá na Casa dos Pneus, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes cartão sem juros, né? E ganha geometria e balanceamento. Então, está aí, né? Não invente de querer curtir final do ano, botar o carro na estrada com os pneus desgastados. Até porque, além de uma questão de segurança, uma economia não tem sentido. Até porque o preço de um pneu, a multa é mais cara que um preço de pneu. Tá aí, vem no Ceará 1055, telefone 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques de hoje, terça-feira, antivéspera do Natal.
você é um bom menino. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Estamos de volta com nossos dois toques desta terça-feira, antes véspera de Natal, com Jeff Sustenal, o homem Kia Ação Motor, o jornalista Rafael Copete e o conselheiro gremista Hércules Alessio. Olha só, nossos dois toques para a Unimed, né? A Unimed sempre nos facilitando aí seus planos de saúde, como é o caso deste agora. Se você tem um CNPJ, você pode ter um plano Unimed de Porto Alegre. Pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho ou perfil. Seus colaboradores podem ter um plano que garanta o cuidado que combina com eles. Então, acesse unipoa.com.br, repetindo, unipoa.com.br e consulte um vendedor. Nossos dois toques também para o Senai. A preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então, participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br, plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fiero, que se tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Bier. Olha só, o local perfeito, ideal, para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil. Inclusive, estamos aí já, em 2026, as matrículas abertas, né, para que a sua criança até 6 anos de idade esteja lá. Então, as próprias crianças do Doce Mel estão chamando lá os novos coleguinhas. Veja aí. Desde 1989, no Chácara das Pedras, a Escola de Educação Infantil Doce Mel acolhe com muito afeto crianças de 0 até 6 anos. Vem para Doce Mel. Aqui, aprender uma grande aventura. Aprender é uma grande aventura, dito pelas próprias crianças ali, né? Então, o local perfeito aí para a sua criança aí, lá na Doce Mel Educação Infantil, estão aí os contatos, o telefone celular que serve de WhatsApp também. Mais detalhes que você possa ter pelo Instagram, @Escola Infantil Doce Mel. Até porque são 36 anos de história, né, que a Escola de Educação Infantil Doce Mel é referência aí no mercado de desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Rafael Copete teve ontem lá, né, na coletiva do Luiz Castro, né, como a gente falou anteriormente, uma bela coletiva, né? E o que ele deixou especificamente ali mais em relação à coletiva, o que foi mais detalhado que ele pode dizer? A gente tem uma parte da coletiva, é o seguinte, acho que até a produção pode rodar um questionamento que fizesse a ele. Vamos dar uma olhada? Aqui.
Prazer em conhecê-lo, Rafael Copete, do canal Dois Toques do Oliveira, estou na área. Professor, eu sou um jornalista que tenho focado muito ultimamente no trabalho de perfil comportamental dos atletas, que hoje, desde as Olimpíadas do Japão, tem sido fundamental fazer esse trabalho. Qual é a sua opinião sobre esse quesito? Né? Porque o senhor está ao lado do Filipão, que no jeito dele e na época dele, motivava os atletas e eles conseguiam o impossível diante de grandes dificuldades. Gostaria de saber do senhor como é que o senhor vai trabalhar isso e qual é a importância para que isso possa ajudar o time a conquistar vitórias e resultados. Obrigado. O que o senhor está a dizer, o comportamento corporal do jogador... comportamento mental. Claro que é decisivo. Há quatro dimensões do rendimento, expressas e que se manifestam em jogo. Técnica, tática, física e psicológica. E uma delas comanda todas as outras. A dimensão mental. Será uma dimensão bem cuidada. Eu tenho dito a alguns dos meus jogadores o seguinte: hoje os jogadores muitos deles têm personal trainer na área física. Eu, com a densidade de jogos que existem, com a pressão que existe, com aquilo que é hoje a mídia manifesta-se através de várias formas. Acho que personal trainer na área mental é decisivo para aquilo que é o desempenho do jogador de hoje. Portanto, atenção máxima a essa área. Então, e aí foi uma situação muito curiosa, foi quando a repórter perguntou sobre camisa 10, eu olhava para os dirigentes, né? Posso falar, não posso falar, vai ter 10, não vai ser 14, né? Mas o camisa 10 que o Grêmio quer é o TT, né? Que ele está na lista, mas um jogador que pertence ao Panathinaikos, e ele foi uma cria da base do Grêmio, mas ele não ganhou muita projeção, né? E a especulação aí, o valor para que o Grêmio traga ele, são aí em torno de... 5 milhões de euros. Sim, são mais de quase 33 milhões de reais. Só que para tem banca para isso? Ou aí os mecenas do Grêmio vão bancar? Olha o que aconteceu aí, né, com o Sonda na sexta-feira passada, né? Aí os mecenas depois... O Panathinaikos tem interesse em que o TT ganhe uma nova projeção na sua carreira, o TT tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. Há outros clubes também disputando ele, tá? Mas ele está dando uma preferência para retornar ao Grêmio. Por quê? Porque cria da base, mas não passou pelo profissional. E os números do TT, eu vim escutando outros colegas falando, e para cada ano que ele passou na Grécia, ele foi diminuindo os números e as assistências. E até ele se encontrar num ponto mental de desmotivação. E este ponto mental de desmotivação é que está fazendo com que o TT olhe para o Grêmio, né, e volte para casa para que ele possa se recuperar. Por isso que o Filipão e o Luiz Castro brincaram com isso na coletiva. Sobre outras questões da coletiva do Luiz Castro, ele já veio sabedor do tamanho da pressão que é feita aqui, que é completamente diferente no Rio de Janeiro, que é diferente em São Paulo, que é diferente em outros estados. Aqui, a pressão é multiplicada por 2 ou por 3, principalmente quando o treinador não conhece a aldeia. Então, ele já veio preparado com as informações, ele já está ciente do tamanho da pressão por resultados, ele sabe o que o Grêmio precisa apresentar logo de largada, principalmente por causa do calendário apertado. Tá? E, sim, o mental vai ser muito bem trabalhado por ele no Grêmio, porque ele conseguiu confirmar uma tese, inclusive minha, de muitos anos, que o mental é que aciona os outros 3 fatores, né? E assim como o Grêmio vai trabalhar isso, né? O TT pode estar retornando por empréstimo com opção de compra fixada no final do contrato. Cara. Olha, aqui tem uma mensagem aqui do José Paiva, né? O Rafinha, campeão olímpico da seleção 2016, filho do campeão Tetra Mazina, anunciou a aposentadoria ontem aos 32 anos.
Passou pelo Barcelona, ainda de Milão, PSG, lesionou o joelho. Podia continuar, mas preferiu se aposentar na Europa. Não duvido que, se seguisse, teria oferta de algum time do Sul para aquisição. Só porque já foi campeão olímpico e ainda ter uma idade menor do que a média do elenco atual do Grêmio e do Inter. O Rafinha Alcântara, né? Sim, mas teve. O Grêmio teve, sondando ele na janela. Aí é aquilo que a gente falou. Aí vão buscar jogadores. Já. O caso do Kahneman está aí, ó. Olha o caso do Kahneman. Aí a direção, essa atual, criticando a atitude do Guerra, que renovou com o Kahneman. O Grêmio está na história do Grêmio, um dos ídolos gremistas. Mas é um jogador que está em final de carreira. Aí renova por quanto? 2 anos. Uma gestão que estava saindo. Por quê? Por que não deixou para a atual direção? Uma homenagem ao Kahneman, então, tudo bem, pode homenagem. Mas essas são as atitudes erradas de Grêmio Internacional. Mas aí eu não vou defender porque eu não conheço o caso, tá? Mas eu acho que tem outras variáveis que a gente tem que começar a analisar. Qual era o peso do Kahneman no vestiário do Grêmio? A não renovação dele poderia prejudicar esse final de Brasileirão do Grêmio? Tá? Então, eu acho que tem que analisar algumas outras questões aí junto, Cadu. Não é uma... Mas tu não pode passar por uma outra gestão que vai assumir por 3 anos, Jefferson. Não pode passar. Não, tu não pode passar isso por uma outra gestão que vai assumir 3 anos. Mas aí entra diferenças políticas, né? O Dorico foi o adversário do Guerra quando o Guerra se elegeu. E teve um debate entre os dois antes da eleição do Guerra que pegou fogo. Inclusive com o Guerra debochando do atual presidente Dorico Roman. Tá? Então, tem essas rusgas ainda existem, tanto em Inter quanto em Grêmio, essas rusgas ainda existem. É isso que eu me apego. Essas gestões hoje, Grêmio Internacional estão hoje vivendo isso aí por essas gestões. Por essas gestões. Clube associativo. Não tem. Tem que profissionar. A tua empresa, tu faz qualquer loucura assim? Não, né? Se tu fizer loucura, tua empresa vai quebrar. Grêmio Internacional são tratados assim. Então, dessa maneira. Olha a atitude de um presidente deixando para uma outra gestão. Coisas que ele não tinha que fazer. Não estou mais, né? Pulei da barca, estou saindo fora. É isso que eu digo. Então, enquanto o Grêmio Internacional não mudarem as suas gestões, nós vamos viver essa vidinha aí. Não tem mais como espaço para isso. Cadu, lá no Grêmio agora, eu acho que um dos problemas mais pontuais vai ser a negociação para diminuir o plantel. Mas já disse, o Dorico já disse. Vou reduzir a folha de pagamento. Vou começar a diminuir a dívida do Grêmio. Exatamente isso. Afora os outros movimentos que tem, por exemplo, com o novo CEO aí de dar um salto de qualidade no Grêmio. Mas eu acho que o salto aí, tu tira fora Palmeiras, Flamengo, tá? E o Cruzeiro, talvez. Não são SAFs. Tá. Palmeiras e Flamengo, não, mas o Cruzeiro e Botafogo. Tem dono. Tem dono, é SAF. Mas se tu tirar esses aí, tá todo mundo na mesma barca, precisando diminuir despesa. Todos os elencos ficaram caros. Se vocês olharem o Brasil, e isso aí é teoria minha que eu defendo, tá? Nós tínhamos que limitar o número de jogadores estrangeiros. Tu tem times hoje, tá aumentando. Os caras estão com 12, 13 jogadores estrangeiros. Eu sei. Está aumentando. Tá? Nós estamos falando de globalização, mas o Brasil pegou todos os jogadores dos principais países e trouxe todo para cá. Tu tem já treinadores. Olha, se tu fizer a conta, tu deve ter mais treinadores estrangeiros do que nacionais aqui no Campeonato Brasileiro. Eu 2 pontos, tá? Cruzeiro e Botafogo têm dono, mas ainda contam e muito com a verba associativa dos seus sócios. Tá? E um outro detalhe. Não sei como será. SAF tem 50, não sei. Eu defendo Grêmio Internacional. Esta gestão, como hoje são geridos Grêmio Internacional, não tem mais espaço. Olha, aí tem todo espaço para você. Tudo que você precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Os logos da Lampião, se não onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina.
Não, 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentrega, o endereço da Ferragem Lampião. Também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é maneira, né? Como é o caso de agora, que é a campanha do novo app, o novo aplicativo do Banrisul. Atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo num só lugar. E também a facilidade, na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfico, que pertence ao grupo Impressul, né? E muitos outros serviços e produtos que você lá encontra. Olha só, essa facilidade, uma loja bem pertinho de você, e essa maior ainda, você pede e recebe em casa, olha só. Está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta terça-feira, antevéspera de Natal. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, antevéspera do Natal, com Jefferson Fustenal, o homem Kia São Motor, o Rafael Copete, jornalista, e conselheiro gremista Hércules Alessio. Olha só, nossos Dois Toques aí para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, então, na lavagem 5 estrelas, né? Então, é diário, durante a semana, sábado, domingo, feriado, né? Véspera de feriado, amanhã também, 24, né? Então, você tem toda a possibilidade do seu carro lá, que é um brilho espelho total. São 45 anos, né? Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Você vacilou com o seu carro? Então, aí é martelinho de ouro. Eu fiz a Cunha 309, está aí a gente para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Olha só, cada dia que passa, nos aproximamos mais desse grande evento, né? Que é o Expo Churrasco, que já tem data marcada, definida. Olha aí, no dia 27 de abril, no Jockey Club, sua 4ª edição, né? Já está, inclusive, no calendário de turismo nacional, hoje é oficializado o Expo Churrasco. Então, vamos aguardar mais um grande evento do Expo Churrasco, dia 27. Bom... 27 ou 25? 25, obrigado, 25 de abril, né? E passa rápido, já, quando eu vejo, a gente já vai estar aí, né? Curtindo mais uma edição do Expo Churrasco. Tem diretoria nova lá para ti, Hércules Alessio? Qual é o teu cargo lá? Teodorico passou. Agora eu trabalhei muito tempo no consular, depois passei para expansão do futebol feminino, e agora o nosso diretor... As Mosqueteiras. As Mosqueteiras. E agora o nosso diretor lá do consulado chama-se Flávio Vargas. E ele está fazendo alguma coisa muito boa, que é a descentralização dos comandos. E tocou para mim a expansão dos consulados do Grêmio no exterior. Então ficou um fato muito importante. E, para mim, eu acho que vai ser uma experiência muito boa. E eu quero trazer, no próximo encontro que estiver aqui, vou trazer os números que nós temos hoje e os números que nós vamos ter no fim do mandato. Tu pode ter certeza absoluta que o Grêmio vai ser um dos clubes do brasileiro que mais consulado no mundo vai ter. Que maravilha. E
Tem que botar a faixa de novo para Grêmio Internacional, faixas relevantes. Jefferson Stenal, Kia Sun Motors, né? Dá os recados finais? Claro, Kia Sun Motors. Primeiro, começando as festas aí, amanhã Natal, dia 24, não esqueça de fazer a revisão preventiva do teu automóvel. Muito bem. Todo mundo deixa para fazer a corretiva, não fica parado na estrada. Vou estar trabalhando dia 24, amanhã, até o meio-dia, dia 26, sexta-feira, dia 27, estou trabalhando, e todo sábado agora tem uma promoção de carros usados dentro da Sun Motors e de motos, onde eu chego a baixar R$10 mil no preço de carro. Opa! É o dia do maluco. Então, vale a pena. Vamos estar trabalhando. É presente de Papai Noel. Por isso é a barba branca. Dá para sair. A barba branca faz parte disso. Inclusive, eu fui para Papai Noel e amanhã eu vou ser de novo na minha casa, Papai Noel. Faz parte do processo. Que maravilha. Avenida Ceará? Não. Avenida Ipiranga, 8113. A Ceará. Porra, de novo, rapaz. A Ceará já passou. Porra, tu viu que a foto... Não, aqui eu não chamo, é a Avenida Ipiranga 8113. 8113 e Avenida Ipiranga 8049. Tu viu? Agora, toda vez que tu vem aqui, eu chamo de Avenida Ceará. Foi olha para mim e lembra das festas. Claro, claro. Tu chegava atrasado. Avenida... Pô, eu chamo todo dia. Avenida Ipiranga 8113. E as máquinas do... As máquinas estão tocando. Estão tocando também? Está meio parado agora com esse fim de ano aí, mas a gente não tem condições de parar. Aí não é máquina de... Vamos explicar, não é máquina de carro, é outro tipo de máquina. Não, aí é máquina Explica de equipamentos. Aí. São máquinas de equipamento. Para a indústria metalomecânica. Tá certo, tá aí. Lá. Voluntários da Pátria. 1879. E o telefone? 9981-3470. Tá bom, olha aí. Se precisar, o caminho é esse. Bom, como sempre, saímos aqui, vamos para onde? Barranco, restaurante, churrascaria máxima do Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de hoje, né? De terça a domingo, lá no Barranquinho. Mas você puxa onde você quiser, tem delivery, takeaway, tem entrega. Nunca privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá, qualquer local, sempre com o meu kit da Sun Motors, né? Então você tem na Avenida Ipiranga 8113, tudo que você precisa para o seu kit. Ao lado, aí os adeptos duas rodas na Suzuki Sun Motors. Preço e qualidade, só nesse grupo que 90 anos, é o Grupo Zafra, diz logo de tudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zafra. Valeu, Jefferson! Feliz Natal! Feliz Natal! Tá? Um Natal vermelho, mas tá de azul. Né? Amanhã eu tô de vermelho no Natal. Feliz Natal! Está de azulzinho. É isso que a gente quer. Então, tá bom. Obrigado a vocês pela presença. Também, pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Massa EGV, chegando aí o grande Glauco Paza com Visão 360, no Pô-Stream também o grande Fabiano Brasil, chegando com protagonistas RS. Tem meu canal. Vai lá, se inscreve, compartilhe, dê o seu like. Também tem os canais aí das emissoras, o meu 2 Toques Cadu Oliveira. Então, a todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.